O aborto é a interrupção precoce de uma gestação antes que o feto seja capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. O aborto pode ocorrer de maneira intencional ou de maneira totalmente espontânea. Ambos os casos é um processo doloroso para a mãe que vive esse momento. Na literatura, há vários tipos de aborto e no próximo slide eu vou apresentar eles. Aborto espontâneo surge quando a gravidez é interrompida sem que seja por vontade da mulher. Aborto induzido. O aborto induzido é um procedimento usado para interromper uma gravidez. Aborto ilegal. O aborto ilegal é a interrupção de uma gravidez quando os motivos apresentados não se encontram enquadrados na legislação em vigor ou quando é feito em locais que não estão oficialmente reconhecidos para o feito. Esse aborto pode dar uma detenção de 1 a 3 anos para a gestante e 1 a 4 anos de reclusão para o médico. Aborto eletivo. Esse é o aborto provocado, porém a mulher encontra-se amparada por lei. Sendo decidida somente em algumas situações, o procedimento de abortamento nesse caso pode variar em medicamento ou curetagem. Por que eles acontecem? Aborto espontâneo, quando o corpo rejeita o feto como um organismo estranho invasor. Aborto induzido, malformação, indução medicamentosa ou curetagem. Aborto ilegal, quando a mãe não está preparada financeiramente, psicologicamente ou quando há problemas familiares ou pessoais. Aborto eletivo, ocorre por malformação, violência sexual ou risco para a vida da gestante. Nesses casos, a decisão é tomada pela mãe. Legalização do aborto. No Brasil, a legislação permite que o aborto seja realizado apenas em casos de estupro, risco à vida da mãe ou anencefalia. No entanto, é grande o número de mulheres que não se encontram nessas situações e realizam abortos inseguros. Isso traz sérias complicações, sendo por isso um grave problema da saúde pública. Quais são as consequências? O aborto pode trazer inúmeras consequências para a mãe, tanto espontâneo quanto provocado. Aqui estão elas: efeitos físicos, infertilidade, aborto espontâneo, natimortos, hemorragias e infecções, choques e comas, útero perfurado, insônia, perda de apetite, distúrbios gastrointestinais. Efeitos psicológicos, sentimentos de culpa, impulsos suicidas, arrependimento, baixa autoestima, receio de morte, desespero, perda de interesse sexual, desejo de acabar com relação amorosa, autointeresse em bebês, ódio por pessoas ligadas ao aborto e incapacidade de auto-perdoar. Opinião sobre aborto, Felipe Gabriel. Em casos específicos, malformação, risco de vida para a gestante e anencefalia, o aborto, na minha opinião, é algo correto, mesmo sendo algo horrível e deplorável. Em casos em que o feto não tem problema e a gestante aborta, eu acho errado. Tem diversas formas de criar um filho mesmo sem condições. Existem orfanatos para as crianças encontrarem novas famílias ou retorno da mãe. Opinião sobre o aborto, Luiz Henrique. Na minha opinião, acho que o aborto é um assunto muito complexo e abundante. É um assunto muito sério e difícil de falar, por conta de muito preconceito. Mesmo que minha religião não aceite, coisa que eu não concordo, pois acho que o papel da igreja seria de ajudar as mulheres que abortaram. Concordo que o aborto seja válido em 2 casos: estupro, pois a mulher ficaria com trauma, tendo a criança, porque é fruto de uma relação que ela não escolheu e foi violentada, e em caso de situações precárias, onde a mulher não tem nem onde morar. Eu apoio o aborto em caso de estupro, risco à vida da mãe, anencefalia e quando a gestante não tem apoio financeiro nenhum. Eu não apoio o aborto quando a gestante não tem problema nenhum e apenas quer abortar por não ter tomado as possíveis precauções. Conclusão. Portanto, baseado no material estudado sobre o aborto, chegamos à conclusão que esse assunto precisa ser discutido, pois apesar de ser um tabu para a sociedade, é um assunto muito sério e de enorme atenção nos dias de hoje. Com a ajuda do governo para a conscientização de todos, precisamos pensar sobre a real necessidade de tal ato e quais são as consequências na sociedade. Porque apesar de alguns casos ser permitido, ainda é um assunto que gera muitas divergências e discussões por fazer as pessoas se dividirem em opiniões opostas. Sabendo disso, chegamos à conclusão que a discussão do aborto é um dos temas mais importantes a serem discutidos nos próximos anos. Isso será
de grande impacto em como pensamos e vivemos.